inúmeras transformações que estamos vivendo ultrapassam o campo tecnológico, afetando no comportamento e nos relacionamentos sociais. Interligados em rede, descobrimos novas formas de nos comunicar e nos posicionar no mundo. Conectividade real e virtual, o fenômeno dos não lugares. Este é o tema que vamos debater com Juliana Bley, mestre em psicologia, formação em terapia sistêmica, trabalha na psicologia clínica e educação para a saúde e prevenção nas empresas. Olá, Juliana, Olá. Prazer enorme. Prazer é meu também de estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão interessante e contemporâneo, né? Uhum. Juliana, vamos iniciar discutindo a questão da conectividade. Na verdade, ela está nos aproximando ou nos distanciando? Acho que dá, dentro, né, já de uma época complexa como a gente pode falar que as duas coisas. De um lado, a gente tem uma aproximação, principalmente do ponto de vista espacial. Por meio da internet, das redes sociais, a gente está tendo a oportunidade de se reencontrar com pessoas que ficaram em algum ponto da nossa história, na nossa infância, colegas de escola, de interagir com pessoas de países e lugares que antigamente a gente talvez levasse meses numa correspondência por carta. Então, tem uma diminuição do espaço físico que o mundo virtual está proporcionando e enriquecendo as nossas conexões relacionais. Por outro lado, a gente também, pelo excesso e muitas vezes pelo mau uso desse campo, desse espaço, a gente também está vivendo uma experiência de solidão nessa multidão virtual. Uma experiência de relações muito frívolas, uma experiência de identidades que não são correspondentes com a realidade, de uma superexposição da minha vida para o outro e, ao mesmo tempo, uma falta de companhia, uma falta de presença. E acho que um pouco também de criar o distanciamento naquilo que realmente está perto, né? Sim. De quem você está próximo, você acaba se distanciando em função do virtual. Sim, das solicitações, né? Não só de internet, mas os próprios telefone celular, tablets, etc. Então, você vê em restaurantes, em ambientes públicos, famílias sentadas numa mesa em que as crianças estão jogando num tablet, os pais estão postando no Facebook, estão se correspondendo com alguém. Então, há uma presença física, mas não há uma presença afetiva, calorosa, não há uma consciência ali, uma interação de qualidade naquele ambiente. Isso é o fenômeno dos não lugares ou não tem a ver com isso exatamente? O fenômeno dos não lugares dialoga com isso, né? Esse é um conceito que nasce na antropologia para falar de espaços urbanos, modernos, espaços comuns a muitas pessoas, que são espaços onde a gente não tem identidade, onde a gente não fixa raízes, onde aquele espaço não fala sobre nós. Então, um exemplo muito comum que se usa para falar dos não lugares são os aeroportos, são shopping center, por exemplo, onde eu estou ali, mas eu não represento nada para aquele lugar. Não pertence exatamente àquele espaço. Aquele espaço não me identifica, aquele espaço não me permite me sentir conectado com aquilo, não tem uma história minha naquele ambiente. Ele não cria uma conexão verdadeira comigo, profunda. Ele é um lugar de passagem e é um lugar de massa, onde eu ali sou um número. Mas existe uma necessidade de estar. Sim, sim. Por quê? Se não é um espaço meu, um espaço que tem a minha história, a minha identidade, por que que o ser humano cada vez mais tem a necessidade de estar nesses espaços? Tem vários fatores, né? A gente tem hoje a identidade moderna, a identidade das pessoas num mundo conectado, consumista e tudo mais, é uma identidade que se dá por aquilo que eu posso comprar. O fenômeno da sacolinha do shopping, né? Eu posso ter comprado um elástico de cabelo numa grande loja famosa e caríssima, mas eu ando no shopping com aquela bolsa, com aquela sacolinha, e aquilo me confere um status. Então, não sou eu que consigo esse status, essa identidade, mas é aquilo que eu consumi naquele momento que me confere uma importância. É falsa. Porque a hora que a sacolinha for pro lixo e o elastiquinho for pro cabelo... A importância vai por água abaixo. Cadê a minha importância? Então, o afastamento que esse processo de conectividade pode gerar é um afastamento de si, da verdade de si, da essência de si. E isso é uma experiência muito, muito forte, muito comum hoje. As pessoas estão altamente envolvidas, conectadas, consumindo a vida alheia e se apresentando para ter sua vida consumida,
também vista, postada, curtida, comentada, palpitada, velório de pai e mãe, né? Ecografia do bebê que está na minha barriga, que tem 1 mês, está lá. Então, eu me apresento para ser consumido e consumo. Mas, ao mesmo tempo, há uma experiência de vazio, como talvez em nenhuma outra época histórica, tantas pessoas sentissem ao mesmo tempo. Uma desconexão interna. Sim. Juliana, a convergência da tecnologia tem possibilitado que a realidade se torne virtual e, em contrapartida, que o virtual se torne cada vez mais real, né? Essa ilusão que nós estamos vivendo, o que isso representa na nossa construção de identidade, na nossa afetividade? A virtualização do real, ela é muito tentadora. Porque a realidade, ela tem várias características que não cabem no virtual. E a principal delas são os limites, é o contorno. A realidade tem contornos. Ela te impede de algumas coisas. Ela te priva de outras. E ela te obriga a outras. Por mais gostoso que aquilo seja. Ou por mais difícil que aquilo seja. O mundo virtual, ele é um mundo, assim como o mundo do cinema, que tudo é possível. Tudo é possível. Então, eu posso lidar com uma espécie de experiência ilimitada. Eu posso ser má sem sofrer consequências. Sim. Mais ou menos isso. Isso. Eu posso ser muito maior do que de fato eu sou. Eu posso ser muito mais linda do que de fato eu sou. Eu posso ser muito mais simpática do que de fato eu consigo ser, porque eu sou tímida na realidade. E esse é um contorno. E acho que isso entra na questão dessa construção da identidade virtual, né? De você fazer o teu perfil. Sim. E você acabar com isso tendo uma imagem que não corresponde exatamente à real de quem você é, né? Sim, eu consigo anestesiar temporariamente os meus limites. Limites simples, timidez, dificuldade de falar em público, falta de confiança no outro. São coisas que são do contorno da realidade humana. Todo mundo vive em algum grau essas coisas. E esse pode ser um aspecto positivo da conectividade, que nem você acabou de falar. As pessoas que têm uma dificuldade maior em lidar, né, com os seus sentimentos, ela acaba, pela conectividade, tendo um poder de expressão mais forte, mais contundente? Sim, se ela souber ir até o fim da trilha, porque ir para o virtual e brincar de não ter limites é uma parte do caminho. Mas que o caminho só se encerra no momento em que aquilo pode voltar para a realidade e se incorporar. E aí o ambiente virtual é pedagógico, é terapêutico, porque ele me permite experimentar um eu diferente um pouquinho e quando eu voltar para a minha realidade, eu ousar trazer essa ousadia, esse desprendimento, essa simpatia. Mas isso é bom ou é ruim? A gente fica meio na dúvida, né, Juliana? Então, no mundo de complexidades não tem nada bom e nada ruim. Né? Tudo é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, eu acompanhei pessoas no consultório, por exemplo, que tinham uma extrema dificuldade de se relacionar, até certo grau de fobia social, realmente, em algumas situações até situações de pânico. Eu não consigo estar em lugares públicos, eu não fico à vontade, por isso eu não tenho um grupo social para poder circular. E essas pessoas, claro, que caíram em tentação e foram para os bate-papos, para os chats, para as redes sociais, para poder ali iniciar um processo de socialização e que, em tese, se completaria nos encontros. As pessoas que vão buscar o encontro virtual, muitas delas estão de olho no encontro real depois. Eu começo a namorar com alguém na internet, mas eu não vejo a hora de encontrar com essa pessoa presencialmente, de sentir o cheiro dela, olhar no olho dela, sentir a presença dela. Mas essas pessoas, por exemplo, algumas que eu acompanhei, foram para o virtual nessa intenção e ficaram lá. Não saíram mais. E quando digamos, você falou, o virtual tem a expectativa do presencial, mas e quando nessa transferência existe a frustração? O presencial acaba não correspondendo à expectativa criada? Vai existir sempre a frustração. Porque a frustração é filha da expectativa. E como eu estou navegando num ambiente artificial e que me permite muito mais coisas do que a realidade me permite, ele é sempre maior do que a realidade. Então, sempre vai ter algum grau de frustração. O cheiro da pessoa não era o que eu imaginava, a forma como ele se veste não é o que eu imaginava, o tom de voz é diferente pessoalmente, a forma de me tocar não me agrada, apesar da pessoa ser uma pessoa maravilhosa. Ou seja, sempre vai haver algo que não vai combinar.
com o filminho irreal, com o filminho virtual. E a gente precisa estar preparado para lidar com isso. A nossa geração atual, ela tem horror à frustração. No entanto, se frustra permanentemente. Então, é um antagonismo. Então, eu não quero que nada daquilo que eu espero não aconteça no meu encontro real. Isso não existe. Então, quando eu vou para o encontro real dizendo, ok, estou aberta para a realidade, trazer o que vier, ok. Eu vou lidar com aquilo que é realmente confirmado, que vem do virtual e ultrapassa o limite para o real, e eu vou lidar com aquilo que vai faltar. Não existe encontro onde o outro se encaixe 100% nas minhas expectativas. Não existe isso. Nem no real, no presencial, então, né? Toda vez que vem para o real, vai respeitar as leis da realidade. Satisfação 100% não existe. Juliana, falando em expectativa, eu acho que no fenômeno da conectividade existe muito essa necessidade de estar presente, de se fazer presente não importa como. Isso acaba gerando talvez até uma certa banalização do conteúdo, do que postar. Sim. Né? Como é que se lida dentro desse universo midiático aí? Eu não gosto, eu gosto de usar a palavra presença para me referir à inteireza, no sentido de que eu estou dentro de mim. Antigamente a gente dizia, fulano está fora de si, para falar que a pessoa era meio louca, meio fora da casinha. Hoje eu brinco nas minhas palestras, até com o pessoal, que assim, hoje em dia estar fora de si é habitual. Então, eu estou fora de mim porque eu estou mergulhado dentro de algo, de uma rede social, de um filme que eu estou vendo na internet, de um jogo que eu estou jogando em rede. Então, tem um corpo ali. Na sala de aula, a gente entra e tem um monte de corpos. Metade deles está trocando torpedo com alguém. Não está ali. Não está presente, realmente. Eu gosto de usar para essa questão que você coloca, a questão do ser visto. Porque não tem a ver com a presença, tem a ver com a visibilidade, ao meu ver, aos meus olhos. Né? Eu quero ser visto. Então, eu me exponho. Assim, eu aqui. Ó eu aqui comendo sanduíche de mortadela. Ó eu aqui na praia. Ó eu aqui em Paris. Ó eu aqui tristinha, venham me consolar. Me vejam. Me curtam, me comentem. Entrem no meu espaço. Porque dá uma sensação de que eu existo quando eu sou visto. E na medida em que, digamos, você não alcança a expectativa dessa visibilidade, não tem um número de curtir né, representativo, como é que isso vai, ao longo do tempo, gerando mais frustração na pessoa, né? Isso acaba afastando ela desses espaços virtuais ou não? Eu diria que as pessoas, pelo menos que eu conheço, né, que vivem essa experiência de eu coloquei uma coisa linda, maravilhosa e ninguém curtiu. Isso favorece a despersonalização. Porque aí eu começo a colocar coisas ali que não são honestas, que não são espontâneas, que não são verdadeiras. Mas porque eu sei que se eu coloco aquele tipo de coisa, as pessoas me veem. Então, quando eu polemizo, quando eu trago algum tema que está no momento todo mundo falando, ou quando eu começo a fazer discurso, ou quando eu viro filósofo, porque hoje em dia as redes sociais viraram... É verdade. Todo mundo lê Clarice Lispector, todo mundo lê Manuel Bandeira. Não, todo mundo é perfeito, né? Todo mundo é bonito, ninguém posta uma foto feia, ninguém diz, olha, eu sou uma chata. A pessoa mal sabe escrever, mas ela cita Manuel Bandeira. Então, eu começo a me vestir de uma roupa que não é a minha roupa. Mas essa roupa, ela dá mais likes no meu Acho que quando você fala assim, talvez a gente entre numa esfera que é a questão da linguagem, né? Você acaba utilizando outras linguagens para se expressar, né? Digamos, o texto acaba ficando num segundo plano, a imagem ganha um espaço maior e com isso você busca outras referências, né? Que não é exatamente o que você pensa. Sim. Mas é o que dá mais ibope. Da mesma forma, a gente tem uma cultura de celebridade hoje na mídia, que é esse exercício. Então, é o corpo que dá mais capa de revista, porque tem alguns corpos que não geram capa de revista. Eu vou escolher fazer compras, né? Uma celebridade escolhe fazer compras num shopping que está recheado de paparazzi. Né? Eu estou fingindo que não quero ser vista, mas ao mesmo tempo estou fazendo caras e bocas. Então, é esse jogo de me vejam, pelo amor de Deus, porque quando você me vê, eu existo.
Se eu passo anonimamente, se a minha presença não é registrada por nada nem ninguém, não é curtida, não é vista, ela não existiu. Então, a gente tem uma perda do sentido de valor, realmente, daquilo que a gente é, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa e do nosso silêncio também. E a gente vendo isso como um fenômeno de comunicação mesmo, né? E sendo que toda comunicação implica num processo de produção e de recepção de mensagens, Sim, né? sim. O que muda exatamente do real para o virtual nesse processo? Acho que muitas coisas. A primeira delas é a velocidade, a intensidade, a quantidade de informação que se troca, né, e que se consome nesses ambientes. Nos anos 60, alguns cognitivistas também do campo da comunicação falavam da importância crescente que eles viam das pessoas terem um bom detector de lixo para viver no mundo da informação. Discernir, isso eu quero consumir, isso eu não quero. Esse tipo de ideia, eu não quero dar luz para ela. Eu não quero ajudar a fazer crescer esse tipo de ideia, de proposta, de posicionamento na vida. Esse tipo de tema, eu quero dar luz, porque eu acho que isso aqui tem a ver. Então, os movimentos sociais que a gente viu recentemente, muito trabalhados dentro do ambiente virtual, as próprias transmissões de guerras e situações de conflito que a gente vê em países do Oriente Médio, que foram muito ventiladas em função de jovens que estavam ali acessando essas redes virtuais e permitindo que o mundo conhecesse exatamente o que acontecia dentro daqueles ambientes. Isso é muito importante, muito interessante. Mas cabe a cada indivíduo selecionar que tipo de informação quer consumir. Eu quero consumir a viagem para a Europa de uma pessoa que eu nem conheço, ou eu quero consumir algo que seja de utilidade pública, ou eu quero consumir uma ideia que é uma ideia virtuosa, que eu acredito como valor. Existe uma forma, digamos, da gente preparar os jovens, por exemplo, para esse critério de consumo virtual? A gente deve fazer isso como educadores, como pais. Antes do critério para discernir informação, eu acho que a gente precisa desenvolver em nós, e aí ensiná-los, um critério para discernir o quanto basta de contato. O quanto por dia eu preciso estar conectada. O quanto por dia eu preciso alimentar, nutrir e interagir nas minhas redes e blogs e tudo mais, né? O quanto da minha vida real vai ser vivida dentro desse ambiente. Começa por aí. Acompanho pais e tenho um filho pequeno, né? A gente vive nesse dilema. O quanto tempo é saudável permitir que essa criança interaja com jogos eletrônicos, interaja com ambientes virtuais, interaja com televisão, interaja com outras mídias. E o quanto da minha realidade eu preciso separar para viver ela no respirar, no pisar no chão, no sentir o coração bater, no olhar nos olhos das pessoas. Acho que antes do conteúdo, no caso do mundo virtual, o treino é o treino do tempo, da quantidade de tempo. E aí, é claro, ensinar a discernir. Como na universidade a gente ensina o aluno a discernir o que é uma informação de qualidade que ele pode acessar para botar na monografia dele e o que é blá, 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 e que foi solto ali na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, de qualquer forma, e que ele se apropria daquilo como sendo algo bom. Ele precisa desenvolver critérios do que é um conhecimento produzido de forma consistente, verdadeira, profunda, e o que é verborragia. Ctrl+C, Ctrl+V, do Ctrl+C, Ctrl+V de não sei que mais quem. Que ele lê aquilo e ele se apropria e sai na sala de aula apresentando um trabalho e defendendo uma ideia que ele nem sabe direito de onde é que veio, ele nem confia exatamente na procedência daquela informação. Então, tá para todo mundo esse desafio. Uma outra discussão grande nessa questão da conectividade é se ela gera inclusão ou exclusão, na verdade. Na tua opinião, o que está mais presente? A inclusão ou a exclusão? Eu vou falar do ponto de vista das relações, tá? Porque inclusão é um termo que a gente pode usar do ponto de vista educacional, econômico, enfim, social. Do ponto de vista das relações, é claro que, a princípio, é uma grande ferramenta de inclusão. O próprio ritual de aceitar pessoas na minha rede é um ritual cotidiano de incluir o outro, de aceitar o outro, de compor uma rede de interação com pessoas que eu tenho um relacionamento distante, com pessoas que moram na casa do lado da minha, ou que são irmãos, parentes, familiares. Então, a princípio, é um espaço de inclusão, sim, de contato. Estabeleço contato contigo.
Por outro lado, na qualidade da forma como eu uso aquilo ali, pode sim virar uma experiência de exclusão no sentido daquela solidão coletiva que a gente fala. No sentido de eu ter 1.500 pessoas na minha rede social e quando eu tô mal não tem para quem ligar. Porque eu dei tanta atenção para o ambiente virtual que eu esqueço de cultivar ou deixo de dar o devido alimento para as minhas relações que estão ao alcance da mão. E aí, quando eu preciso de um colinho, de um ombro para chorar, não tem para quem ligar. Isso está muito forte hoje. Uma outra questão que envolve exclusão, que eu acho que é bem importante, no mundo real, a gente tem, principalmente na nossa cultura latina, é um tabu excluir pessoas do teu círculo de amizades, do teu círculo de convivência. Eu trabalho muito isso no consultório com as pessoas. Olha, vamos fazer uma higiene social, você está convivendo com muita gente tóxica, que te faz mal, que te suga, que não te dá nada, não tem equilíbrio. Ai, mas como é que eu vou fazer isso? A pessoa vai ficar de mal comigo, vai falar mal de mim e vai ver e vai achar que eu sou, sei lá, antipático, enfim, um medo de ser julgado, um medo de ser mal interpretado. Ou seja, isso é um ponto delicadíssimo das relações sociais reais, né, no mundo real. Mas nas comunidades virtuais, eu tenho acesso àquele botão do bloquear. Eu tenho aquela experiência de desconectar a pessoa. As pessoas, eu tenho vários clientes que terminam namoros, a primeira coisa, o ato de terminar o namoro é entrar Já é a primeira providência. na rede social e tirar a pessoa do meu grupo, mudar o meu status, eliminar as fotos. Isso é uma exclusão. Estou excluindo essa pessoa publicamente da minha vida. E isso acontece tanto na direção do par, quanto para todo mundo que me conhece. Todo mundo que me conhece vai saber que acabou a minha relação. Então, é muito mais fácil excluir pessoas que eu não quero mais conviver no ambiente virtual, porque eu estou protegido pela distância física. Eu não estou olhando nos olhos dela. Eu não estou, quando ela me telefona, me convidando para sair, tendo que dizer com a minha voz, olha, eu infelizmente não vou poder, ou nesse momento não estou muito disponível, ou eu estou com outro compromisso, tem que dar uma desculpa. Isso gera uma ansiedade enorme na pessoa. Então, tomar a decisão de excluir pessoas, até decisões saudáveis, né? Porque isso não é só uma coisa ruim. Muitas vezes é um gesto de respeito por si mesmo. Excluir alguém da minha vida é extremamente difícil no mundo real. Mas no mundo virtual isso fica ao alcance da mão. Juliana, aproveitando a tua experiência e trabalho constante aí com as empresas, como é que fica a questão desse distanciamento relacional, né? Você citou de pessoas próximas, uma ao lado da outra, no entanto, o excesso de recursos de conectividade acabam afastando. O que isso implica no dia a dia da empresa? A gente tem, um dos grandes desafios coletivos das empresas é o famoso construir de equipes. Construir relações que sejam produtivas, que alavanquem inovação, que coloquem aquele grupo num bom padrão de interação que permita solucionar problemas, visualizar mercados, construir caminhos. Desde sempre, né? Desde Taylor, a gente está lidando com essa dimensão humana do mundo empresarial, do mundo industrial. E isso é extremamente desafiador. Construir relações que estejam a serviço da empresa e que estejam a serviço do bem-estar daquele grupo e do bem-estar individual, o sentimento de pertencimento, de fazer parte de uma equipe, de ser valorizado. Então, a conectividade dentro das empresas, ela, assim como fora, dinamiza os contatos, aumenta o trânsito de informação, mas também cai no mesmo risco da presença ausente, de uma relação que é, mas não é, de uma interação que acontece naqueles trocadores de mensagens que as empresas têm internas, que a pessoa do RH troca com a pessoa da logística, que troca com a pessoa... Tudo ali no computador, mas ela acaba também facilitando a perda desse contato mais real, mais presencial. E que é, em grande medida, o que permite que essas pessoas se construam como grupo, fortaleçam contatos, criem confiança umas com as outras, para enfrentar uma situação de crise, para enfrentar um desafio novo. A confiança, a palavra confiança vem de fiar com, tecer em conjunto. E a gente tece em conjunto, assim como as vovós faziam, né? Numa grande colcha. Sentavam várias juntas, cada uma com o seu chá, cada uma pegava um ponto do tecido, e enquanto se olhavam e compartilhavam, iam tecendo algo.
E quanto mais teciam, aquilo que estava sendo fora estava sendo feito dentro também. Uma qualidade de vínculo que com certeza nenhuma conexão virtual é capaz de construir nesse nível. Acho que você tocou numa palavra agora, vínculo, que é muito importante, e acho que hoje a gente não constrói vínculos com as pessoas, né, Juliana? Os vínculos são frágeis. Mesmo nas relações presenciais, né? Cada vez a gente parece que se torna mais superficial. Sim. No campo da filosofia tem algumas pessoas que falam, usam uns termos que eu gosto. A gente consome as pessoas ou a gente comunga com as pessoas. Então, quanto mais a gente está com pressa, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas para ter que olhar, falar, conversar, pedir, receber. A gente tem menos tempo para dedicar, para respirar, sentar e tomar um café. Tudo tem um prazo contado, um tempo. A gente acaba entrando num processo de consumir mesmo o outro. Então, eu vou na tua direção, janto você, do ponto de vista da tua presença, obtenho de você o que eu preciso e vou embora. Então, fica frívolo, fica efêmero. Então, essa efemeridade, ela está vindo junto com essa necessidade de ter que lidar com muitas coisas, muitas pessoas. Então, os vínculos, eles acontecem, sim. Porque o vínculo, ele se dá na medida que você passa a existir no meu campo existencial. Você surgiu para mim, eu estou vinculada a você. Mas ele é da espessura de um fio de cabelo. Ao passo que a gente sente falta daqueles vínculos que são da espessura de uma corda de navio. Né? Exatamente. E que vem, as provas da vida vêm, a distância vem, a falta de tempo, os problemas e tudo mais, mas aquilo se mantém firme, sólido. E eu sei que quando eu puxar, a pessoa vem e fala, tô aqui com você. Falando em tempo, eu acho que a conectividade afeta muito essa gestão do tempo nas nossas vidas, porque isso, mesmo que de forma banal, quando é usada, ocupa muito espaço do nosso tempo, né? Sim. Como que a gente pode, no trabalho, conseguir lidar com essa necessidade de estar presente, de estar realmente trabalhando dentro do teu consciente ali e você estar conectado? Dentro do conceito dos não lugares, uma das questões é a temporalidade. O excesso de informações, tarefas, obrigações, compromissos e coisas que eu quero dar atenção, eles alteraram profundamente a nossa percepção temporal, a nossa temporalidade. Esses dias eu estava num evento, a gente estava querendo passar um vídeo para um grupo. E a gente não tinha pensado em passar aquilo, o grupo estava entrando na sala e alguém falou, a gente podia passar um vídeo, eu dei uma ideia, outra pessoa, legal, vamos baixar. A conexão, a banda estava baixa e nós levamos meia hora para baixar um vídeo de 4 minutos. O esperar daquela meia hora foi algo, né? Eu fui percebendo, observando as pessoas que estavam junto ali, tão pesado, tão difícil, tão gerador de ansiedade, de revolta. Meu Deus, mas como é que pode um lugar como esse ter uma conexão dessa? E a gente precisa das coisas, porque a minha temporalidade vai sendo modulada por quantos mega tem na minha banda larga. Não, às vezes a gente tá numa fila de caixa de supermercado ou qualquer lugar, o cartão levou ali um segundinho a mais para liberar, mas assim, nossa, que demora. Você já fica estressado, né? Você não tem mais, digamos, talvez uma medida. É menos tempo, do né? que o tempo de uma respiração. É a medida. E isso é promotor de uma ansiedade muito grande. É promotor de irritabilidade. O trânsito, por exemplo, é um ambiente altamente afetado por esse imediatismo. Eu quero virar e ninguém me deixa virar, eu já começo a ficar irritado, eu já começo a xingar, eu já começo a jogar o carro em cima do outro, sem parar para perceber que, calma, é uma fração de 10 segundos entre 2 ou 3 carros passarem e abrir um espaço para poder entrar. Então, você vê as pessoas altamente irritadas no trânsito, sofrendo com o trânsito, não por causa só do trânsito, que de fato está engarrafado nas grandes cidades, mas é essa dificuldade da espera, né? Que é aquela coisa, o tempo do... Quando a gente fazia aula de balé, tinha um temporizador, fica tec, 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 tec. A gente escuta aquilo hoje e fala, meu Deus, isso é muito lento. Tinha que ser tec, 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 tec. Muito rápido para corresponder à minha expectativa de receber as coisas. Isso impacta na experiência das crianças. As crianças, elas têm isso aqui de paciência para esperar as coisas.
Os adultos em filas e lugares começam a ficar esbravejando, irritados e reclamando, porque não tem 5 minutos para esperar as coisas. Eu atendo pessoas, às vezes, que estão em momentos de ansiedade muito sérios, inclusive tendo problemas físicos, porque estão com 25 anos e não estão no auge da carreira. E não estão comprando apartamento, e não estão ganhando tudo que tinham que ganhar. Porque assim, eu fiz, me formei, fiz isso, fiz aquilo, cadê? Tem que ser agora. E você acha que a conectividade nesse aspecto aí de você acabar determinando objetivos pessoais em função dos outros, daquilo que você está vendo que os outros dizem ou estão realmente fazendo, não acaba gerando uma necessidade de um espelho maior? É uma desidentificação. Eu fico tão no outro que eu me perco daquilo que é meu. Então, a conectividade, ela só pode ser vivida de forma equilibrada e saudável se tiver uma parte minha conectada com o que está fora e uma parte minha conectada com o que está dentro. Juliana, até então, quando a gente pensava num mundo só real, a gente conseguia ainda separar um pouco a vida profissional da vida pessoal. Sim. No mundo virtual, isso está muito difícil, né? Como é que os profissionais podem ou devem realmente separar ou não essas vidas, pessoal e profissional? As redes sociais, elas criaram um terceiro elemento entre o público e o privado. A gente tinha antigamente a alegoria da porta da casa. O sujeito para o carro na garagem, abre a porta de casa e quando ele entra e fecha a porta, ali se abre o meu mundinho. Minha família, minhas coisas, minha intimidade, minhas manias, minhas feiuras. Esse é o meu espaço. Quando eu abro a porta de casa, saio, vou para o mundo e fecho a porta do meu mundinho, eu estou no mundo. E aquilo que fica dentro do meu ambiente doméstico, do meu pequeno mundinho, ele fica parcialmente visto pelo mundo interno, pelas frestas da janela. E o mundo virtual, ele cria um terceiro lugar, que não tem fronteiras, como a realidade tem. Fronteiras geográficas, fronteiras de segredos, omissões, enfim. Tudo está exposto. Então, eu acho que é uma responsabilidade individual escolher qual é o grau de exposição que eu quero ter. As próprias redes sociais, elas têm mecanismos de proteção da tua intimidade. Você pode fazer listas, você pode criar grupos de pessoas distintos. Até os artistas, eu escutei esses dias o Lenine falando numa entrevista que ele tem a página dele no Facebook, que é para divulgar a música dele, mas que ele tem uma identidade com outro nome, que tem 20 amigos, que são os compositores amigos dele, que ele não quer que ninguém saiba, porque eles compõem pelo chat, eles mostram coisas íntimas uns para os outros, eles aproximam distância geográfica, cada um mora num canto do Brasil, e ele não quer que tenha mais do que 20 pessoas ali. Porque é a forma dele preservar a intimidade, o espaço íntimo dele, mesmo sendo uma pessoa pública exposta e que precisa dessa exposição. Então, o profissional, ele hoje precisa da exposição virtual. Seja numa rede social profissional, seja numa rede social comum, porque, de alguma forma, ele pode, dali para frente, perder o emprego, precisar se recolocar. Se ele é profissional liberal, ele precisa estar sendo visto e conhecido para que as pessoas o procurem, gostem do trabalho dele, se identifiquem e aí passem a contatá-lo. Então, é extremamente importante ter um espaço, né, uma exposição profissional no ambiente virtual. Você acha que é impossível hoje um profissional se manter alheio à questão da conectividade? Não, eu conheço profissionais que não têm nem e-mail. E que conseguiram de alguma forma, são profissionais, é claro, de uma outra geração, muitos deles, que conseguiram construir um fluxo de demanda de trabalho puramente por redes reais, por indicação e encaminhamento. Psicoterapeutas, conheço alguns profissionais de arte, conheço profissionais até de música que conseguiram, com a força da sua capacidade de criar vínculos fortes, na realidade, conseguiram criar uma rede de contatos que se autogerencia e que supre as suas necessidades. Então, eu acho que é um mito, você tem que estar na visibilidade virtual para poder ser bem-sucedido. Isso não é necessariamente uma verdade. É claro que é um caminho outsider. Sim. E que você vai precisar, de fato, usar outras competências, outros recursos para criar um movimento de autonutrição profissional. Mas eu não vejo que isso seja algo impossível.
Juliana, a conectividade acaba gerando um compromisso também, né? A coisa do estar presente, que nós já comentamos, estar presente no Twitter, no Facebook, nas redes, mas e quando você tem um blog, por exemplo, né? Então, você acaba tendo aquele compromisso de gerar um conteúdo. Sim. Muitas vezes mais pensando na expectativa dos leitores, dos seguidores, do que exatamente na tua condição ou necessidade de posicionar, colocar sobre algum tema, algum assunto, alguma coisa interessante. Como é que você enxerga esse compromisso dentro da conectividade? Eu acho que tudo parte do para quê. O que eu quero com isso? Que tipo de experiência eu quero gerar? Se eu escolho o blog como uma estratégia de divulgação profissional ou de divulgação de conteúdo ou como algo que precisa ter uma interação mais permanente, no nível mais profissional mesmo, a gente acaba não escapando da necessidade de ter uma frequência, de ter uma constância. Mas eu entendo que isso pode se organizar facilmente com você ter 2 ou 3 pessoas que te ajudam a escrever, a postar os conteúdos. E aquilo tem uma qualidade mais jornalística, mais ligada à comunicação social. Uhum. Esse é um tipo de propósito. Já tem outros, e boa parte dos blogs não tem essa conotação. Tem uma conotação de que as pessoas acompanham a minha vida pessoal, como um diário, ou tem uma conotação de compartilhar coisas que eu vou pesquisando na web e vou descobrindo. Então, eu acho que parte do que eu quero com aquilo, né? A minha experiência, eu comecei com um blog há uns 3 anos atrás, e no início eu tinha muito essas dúvidas. O que eu quero com isso e que tipo de escravidão isso vai trazer para mim? Porque à medida que eu me apresento na comunidade virtual e digo, estou escrevendo aqui, as pessoas vão esperar de mim alguma coisa. Lógico. Então, eu comecei a me perguntar. Eu entrava naqueles contadores de acesso, e eu tenho alguns amigos que têm blog de turismo, tenho um grande amigo que tem um blog de turismo que tem 100 mil acessos. E eu olhava os meus acessos e falava, nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou eu deveria me dedicar mais para isso, ou eu deveria ter outra estratégia para aumentar os meus acessos. E aí eu olhava outros blogs de pessoas que eu via que estavam procurando acessos, atrair gente, e que escreviam coisas muito bacanas, e daí no outro dia, que era o dia de escrever, escrevia um negócio mais ou menos, algo que não tinha muita alma, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, eu não vou entrar numa de escrever para manter as pessoas fixadas ali, eu não quero criar dependência, eu não quero escrever alguma coisa ali que seja só para o outro ver e curtir, e compartilhar e dizer que, ai, que lindo isso que eu escrevi. Eu não tô nesse propósito. O meu propósito era muito mais de ter uma comunicação mais honesta, mais sincera. Então, se eu tenho algo que eu acho bom para dizer, que envolve psicologia, vida cotidiana e tal, eu vou dizer. E se eu não tenho, eu vou privar as pessoas da minha verborragia, que é uma coisa que me incomoda muito nas redes sociais. Esse blá, 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 sem função, ou essa hiperexposição só para alguém vir me curtir. E aí um dia eu fiz um post dizendo isso, pessoal, eu tô há 1 mês tendo cólicas de culpa, porque eu tô vendo o blog ali sem nada de novo, mas eu não tenho nada de novo para contar para vocês. Eu poderia escrever sobre N assuntos que eu tenho conteúdo para escrever, mas não tô sentindo que eu quero falar disso agora. Então eu tô sendo bem honesta, eu só vou escrever no dia que eu quiser e sentir que isso é verdadeiro. Então, esse é o meu foco. E eu parei de olhar o contador. Eu não quero saber quantas pessoas acessam. Eu não tenho objetivo de ganhar dinheiro com ele, nem transformar aquilo em um chamariz profissional, porque eu tenho outras formas de lidar com o meu marketing profissional. Então, aquilo ali é um espaço diferente, é um espaço de verdade, de honestidade. E aí muitas pessoas vieram falar assim, ai, que legal, que bom, né? Isso é um toque fosse um alívio para elas mesmas, né? E se vocês entrarem aqui e eu ficar 2 meses sem escrever, é porque é honesto, tá? Eu não tô dando conta mesmo. Ou porque não tenho tempo, ou porque não tenho nada para contar, ou porque não tô conseguindo encontrar algo que vale realmente a pena falar. Então eu prefiro me calar. E se vocês que não quiserem mais acessar, essa é uma liberdade que vocês têm. Né? E foi super interessante essa experiência, assim, porque ficou claro para mim qual é o meu pra quê. Se o pra quê da pessoa é chamar outras, esse compromisso e essa constância, mesmo quando, ai meu Deus, não tô afim, mas vou ter que botar alguma coisa, ela justifica. E isso acaba gerando um estresse, né, nas pessoas. Que dica você daria para as pessoas fugirem dessa armadilha do estresse da conectividade?
a gente vê crescendo hoje no campo da saúde mental, as pesquisas de neurociência, quase todas elas sendo unânimes em apontar. As pessoas precisam respirar melhor. O que tem a ver respirar com conectividade? O processo de respirar, ele te conecta com a realidade, te conecta com o tempo. A respiração é a menor unidade de ritmo que um corpo tem, batimento cardíaco e respiração. Então, o respirar, ele te põe no tempo real. Então, eu percebo, quando eu entro no Facebook e não tenho nada para fazer e fico ali fuçando nos feeds de notícias, por exemplo, eu começo a respirar menos, a ficar mais curta a minha respiração. E em alguns momentos eu paro de respirar. Começa a perceber isso. Às vezes dá uma ansiedadezinha, aí vem uma voz dizendo, mas você tem coisa para fazer, não sei quem vai te ligar. E você tá ali, fissurado naquele conteúdo, um monte de bobajada, ou coisas que são, mas é divertido, legal, e eu gosto de ver também. Mas aquilo vai te tirando do tempo e vai te tirando da presença. E você é como se você fosse sugado por aquilo. Então, essa é uma experiência que precisa ser trabalhada, eu penso. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que não conseguem parar no sinaleiro e não entrar na rede social para ver o que tem. Então, todo sinaleiro a pessoa para e entra. Todo sinaleiro ela para e entra. Isso é um ritual que vai gerando uma ansiedade. E quanto mais ansiosa a pessoa fica, mais ela entra. Mais compulsiva ela vai ficando. E menos em contato com ela e com a realidade ela vai ficando. Então é viciante, torna-se um vício. Para algumas pessoas pode se tornar, e é, de fato. Eu não consigo ir dormir sem dar uma olhadinha. Né? Aquela coisa, né, de alguns programas reality, tem que dar uma espiadinha. E já existe tratamento para esse tipo de vício? O tratamento de ansiedade e de compulsão é basicamente respirar. Você vai no ambulatório de ansiedade da USP, por exemplo, que se tem lá grupo de respiração, grupo de meditação, centrar-se no aqui e agora. Ou seja, eu brinco nas palestras, pega a linha da pipa e puxa, enfia ela de novo dentro de você. Porque a tua atenção, a tua consciência, ela entra nesses campos e ela vai. E aí você clica aqui, clica ali, você já está na 25ª página, nem sabe de onde você veio mais. E você vai consumindo, e a vida real vai passando, a criança vai chorando, o telefone vai tocando, você está com fome, mas não come, você precisa dormir, mas não dorme. Ou seja, você perde a referência interna. Então, o grande fiel dessa balança é a referência interna. A minha consciência está onde... eu estou onde minha consciência está. Então, se eu estou no ambiente virtual, mas eu estou me observando, olhando para mim e percebendo, estou ficando ansioso, essa discussão está me perturbando. Eu postei alguma coisa e estou grudada ali esperando alguém curtir. Eu costumo me perguntar, por que eu estou precisando tanto de aprovação? Por que eu estou precisando tanto que me olhem? Estou carente? O que está acontecendo? Estou me sentindo sozinha? Em resumo, o autoconhecimento é essencial para você poder lidar também com a conectividade. O termo que a gente usa na psicologia das habilidades sociais é automonitoria. Monitorar-se a si mesmo. Tá de mais, tá de menos. Tô me perdendo. Me achei. Tá gostoso. Não, tá começando a ficar ruim. Tá ficando desagradável. Nos últimos meses eu deixei de sair com as minhas amigas X vezes e tô 6 horas por dia. Como em tudo na vida, buscar o equilíbrio, né? O caminho do você meio. nem ir com muita sede ao pote, nem ficar totalmente de fora, Há né? milhares de anos os sábios falam isso. O caminho da sabedoria e o caminho do meio. Nada que fica nas pontas pode ser bom para você. Na natureza, tudo é caminho do meio. Sim. Nada fica nas pontas. Nunca é inverno o ano inteiro. Nunca é verão o ano inteiro. Então, a gente vai e volta. Então, eu vou para o virtual e volto. E esse é um casamento muito interessante. E que não se trata de dizer que o mundo virtual é um mundo que deve ser evitado, ou que a conectividade é algo que adoece as pessoas. Isso é uma unilateralidade, uma verdade parcial. Mas o bom casamento entre o virtual e o real amplia o campo profissional, amplia as relações sociais, traz a realidade para o virtual, dando contorno para ela, dando limites para ela. Ao mesmo tempo que essa sensação de não ter limites, quando ela vem para a realidade, ela também te ajuda a crescer, a ousar, a inovar. Então, essa relação dialética, né, vai e volta, sem parar em nenhum lugar, entre o real e o virtual, é muito boa para o ser humano. E está se mostrando, tem muita gente que faz muito bom uso disso.
E tem muita gente que adoece por causa disso. Sim. E tem muita gente que adoece por querer ficar radicalmente fora disso também. Recusar tudo isso, ficar do contra. E aí perde grandes oportunidades. Então, eu sou sempre do caminho do meio. Eu acho que o caminho do meio tem mais sabedoria. Que bom, Juliana. Foi muito bom o nosso papo. Vamos continuar conectadas. Sim, com certeza. E volte sempre para conversar conosco. Que bom, eu também fiquei super feliz e espero que as pessoas também possam parar para se olhar e para refletir um pouquinho mais, né? e se tornarem mais conscientes na sua relação com esses dois mundos, que são os dois muito legais, muito bonitos. Obrigada, valeu. A você também o nosso muito obrigado e até o próximo encontro.